Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 2 capítulos da carta aos Hebreus. Leremos então os capítulos 3 e 4. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem revelado a Tua palavra a nós, Pai querido. Como nós lemos hoje pela manhã, nós somos uma unidade em Ti, Senhor, e isso é muito gratificante, isso é muito confortante, Pai, saber que o Senhor uniu um povo ao seu redor, um povo com o objetivo de Te adorar, de Te conhecer, isso é muito gratificante, aquece o nosso coração. Muito obrigada, Senhor. E continua, Deus, abrindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, Te agradar, Te conhecer, Te engrandecer, Te louvar, Te adorar, Pai. Muito obrigada por esse tempo, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, carta aos Hebreus, capítulo 13. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus Cristo, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que constituiu a casa tem mais honra do que a casa, porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça até do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu,
não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar novamente não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Amém? Bom, então nós lemos os capítulos 13 e 4 da carta aos Hebreus, e eu queria pontuar uma coisa que eu percebi durante a leitura, irmãos. O autor da carta aos Hebreus, ele está comparando o tempo todo a aliança, né, esse novo tempo, essa nova aliança que foi feita por Deus através do Senhor Jesus, com a aliança antiga, né? E ele traz essa superioridade desta nova aliança. Então ele está falando aos Hebreus, ele está dizendo, olha, a lei é ótima, foi boa até um tempo para nos conduzir até a graça, mas a nova aliança, ela é superior. O Filho do Homem é superior a Moisés, né? Ele, como sumo sacerdote, ele é superior a qualquer sumo sacerdote do qual nós tenhamos conhecimento, ok? E ele, o tempo todo, ele está falando, não perca a fé. Olha, esse descanso vai chegar. Muita calma, exortar aí no caso animar os irmãos, né? Exortem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros, porque este dia da volta daquele que é superior vai acontecer, ok? Esse descanso vai chegar, tá bom? E acho que é uma exortação para nós, né? Vem as dificuldades, mas olha, o que tem para nós, o que há por vir é muito melhor do que tudo que nós já experimentamos até hoje aqui na nossa vida terrena. Amém? Então fica aí para os irmãos animar-se, né?
apesar de todos os obstáculos, animar uns aos outros, dizendo: essa nova aliança é a melhor e não estar nela é uma tolice, porque o Senhor Jesus, ele é incrível em todos os aspectos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Animem-se, animem-se, porque é muito melhor tudo isso. E bom que nós sejamos uma unidade. Eu creio que Deus está nos chamando para essa unidade, tá bom? Feliz por você estar aqui. Fiquem na paz. Até mais.